Dizem que sem abelhas o mundo acabaria. Mas se depender da galera do episódio de hoje, isso não acontece não, viu? A abelha aqui é tratada igual rainha. Operários e zangões. Bom, você entendeu. A verdade é que a apicultura é uma atividade que tem crescido demais aqui no Brasil. Seja pela preocupação com a saúde ou pelo cuidado com o meio ambiente, a busca por produtos orgânicos, naturais, tem gerado uma série de oportunidades, principalmente para os apicultores, que podem investir na produção de mel orgânico e todos os seus derivados. Atualmente, o Brasil é um dos 10 maiores exportadores mundiais de mel e Santa Catarina é o terceiro maior produtor do país, com uma produção média de mais de 6.000 toneladas por ano. É zum 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 para todo lado. Hoje vamos conhecer a origem do mel de melato da Bracatinga, do Planalto Sul brasileiro. Vamos conhecer também a história de famílias que trabalham com a produção dessa delícia. De quebra, provar as variações do mel 100% brasileiro na gastronomia. Tudo isso aqui, ó, nessa beleza de Serra Catarinense. Olá, abelhinha, vocês estão de parabéns! Dê um abraço na abelha! Quem que é o zangão aqui, João? Eu sou o Renato Bueno, sou jornalista e cozinheiro e estou rodando o Brasil juntando minhas duas paixões, sempre em busca de sabores e boas histórias. Afinal, curiosidade e fome nunca faltam por aqui. Não fica nervoso não, seu João, dá tudo certo. É, tranquilo. Um com medo da câmera, outro com medo da abelha. Depois de descobrir a origem da maçã mais doce do Brasil, eu continuo aqui na Serra Catarinense, em São Joaquim, que também é referência quando o assunto é o mel. Eu ouvi dizer que tem um apicultor aqui no centro da cidade e eu vou dar um pulo lá para ver se descubro com ele o que de fato é essa bracatinga. E se esse mel, é melato, qual que é a diferença? Que loucura! Bora desvendar esse mistério. Cheguei agora aqui no Apiário Real, vou trocar uma ideia com o seu Joel e se tudo der certo, ele vai levar a gente para conhecer a origem, de onde vem o mel da Bracatinga, um mel premiado, denominação de origem, bem brasileiro. Vamos lá. Seu Joel, mel de melato da Bracatinga, mas agora com um selinho aqui, ó. Importante, né? Como que foi receber esse selo, rapaz? Realmente, muito importante. Você pode ver que esse selo a gente trabalhou muitos anos, né? Junto com as entidades do SEBRAE, a Universidade Federal de Santa Catarina, a IPAGRE, né? A UFSC, né? Que a gente fala também. Então, todo esse pessoal ajudou a gente a construir com várias reuniões, buscando, né, esse estatuto para conseguir também certificar esse mel, né, no NPI. E hoje, graças a Deus, nós temos aqui com o selo, né? Hoje é uma realidade para nós, apicultores, né? Do Planalto Sul brasileiro, onde produz a Bracatinga, essa planta tão importante, né? Para a abelha que produz esse mel tão escuro, de tanto valor, de tantos minerais, né? Bracatinga é uma árvore. Isso, é uma planta nativa da nossa região, né? É uma árvore. E ela é nativa, ela só produz acima de 750 metros de altitude, tá? Ela só vai produzir. Ela só vai se reproduzir melhor nessas condições climáticas, né? E aqui está na qual altitude? Que nós aqui temos de 1.000 a 1.500 metros de altitude. Então a gente está numa região bem privilegiada para a produção desse mel. Sim, verdade. Eu nunca vi uma bracatinga. Vamos conhecer? Podemos ir a campo e mostrar o apiário e as bracatingas, né? Inclusive, ela ainda quando está jovem, ela não tem ainda a secreção da bracatinga, né? A cochonilha ataca ela depois de 2 a 3 anos. A cochonilha é aquela praga. A cochonilha é aquela praga, um pulgãozinho que ataca a planta e enche de fios brancos, você vai ver lá na campo, né? E as abelhas coletam essa secreção que a planta solta, né? Que a abelha faz esse mel, que foi descoberta agora, né? Que é tão peculiar. Eu estou muito curioso, porque geralmente cochonilha é uma praga, os produtores trabalham para que ela saia. Aqui se mantém para ter esse mel gostoso aqui. E nós, apicultores, né, trabalhando em conjunto, né? Se diz uma praga, né? A praga é aliada. Essa é uma praga aliada, né? É uma amiga. Só traz um produto líquido desse, diferenciado, né? Inclusive, esse mel não cristaliza, né? A planta só dá a secreção, a cochonilha, ela só se reproduz de 2 em 2 anos e coincide os anos pares. Nossa, rapaz. Ela é organizada. É organizada. Vamos lá então? Vamos lá. Posso ir com o senhor na caminhonete? Pode. Então vamos embora.
Bora conhecer Bracatinga, a família. Isso aí, vamos lá. Então, seu João, aqui é a moradia dessas abelhas. Isso, aqui é o habitat delas, né? Cada caixa, né, tem uma rainha, tem uma família, né, diferenciada. E que é um conjunto de caixas que a gente tem aqui, esse apiário, né? Localizado aqui no meio da mata nativa. É, porque da cidade pra cá, quase 30 quilômetros. Quase 30 quilômetros. Tem na esse apiário. serra. Isso, que é a região serrana, né? E pode ver que a Bracatinga, ela também se adapta muito bem onde tem bastante araucária. Então também legal. uma forma de reconhecer regiões onde tem bastante bracatingais, que a gente chama, né? As florestas de Bracatinga, é onde tem bastante araucária também. A Bracatinga é essa preta, essa árvore preta. Isso, ela é uma árvore que a folha dela é toda verde, né? E os anos pares, quando a cochonilha ataca, ela fica o tronco todo preto, né? E enche de fios brancos. A gente vai depois aproximar de alguma para ver melhor, né? Maravilha. O Joel estava contando para mim aqui que a cochonilha ataca só a Bracatinga e não as outras árvores. E eu até perguntei se é por conta da umidade, porque é uma árvore que retém muito líquido, né? Isso, ela retém muita água. A gente nota que quando cai algumas que a gente corta, elas são pesadas, né? Realmente elas retêm muita água. Deve ter algum sabor especial que a cochonilha também se apropriou dela, né? Com certeza. Imagina se não vou querer lamber a Bracatinga para ver o sabor dessa árvore mais doce, que a folha dela é mais doce, tem até um certo cuidado quando se planta ela, porque o gado não pode ter gado perto, né? Isso, e ela quando tá jovem ainda, um tamanho que o gado alcança, né? O gado no inverno, para nós aqui na região fria, o gado acaba comendo, porque ela é uma planta, é uma leguminosa, ela é doce, a folha, e o gado acaba consumindo ela, e às vezes a gente vai perdendo de aumentar a floresta de bracatingais, né? Que então massa é muito importante. Ela também existe uma flor, né? Ela dá flor também. Todo ano ela floresce, só que em épocas diferentes. E onde ela produz o mel do néctar, ela dá 2 mel. Ela dá o mel do néctar, que é da flor, todos os anos a partir de setembro, outubro para nós aqui. E depois, os anos pares, a gente colhe o mel também de Bracatinga. Então ela dá 2 tipos de mel. Dá o mel floral e dá o mel da Bracatinga, da cochonilha que ataca ela, né? Que é a secreção que a abelha coleta esse mel, que é muito rico em ferro e minerais. Aqui então, esse apiário só mel do Bracatinga, porque existem outros apiários aqui, inclusive do senhor Silvestre, como que é o nome daquela que é premiada em Atenas, gente, para você ter uma ideia, mel brasileiro aqui da Serra Catarinense premiado em Atenas. É um orgulho da gente produzir essa planta nativa também, que da nossa região, chama-se canudo de pito. E ela dá numa região eu diria um sistema altitude menor, mais baixa também, tá? Que existe muitas regiões aqui na Serra, que a gente tem de 1.500 a 1.000 metros de altitude. Então nessas regiões mais baixas produz o canudo de pito e só no poente do sol, não é no nascente. Olha. Esse mel ganhou o prêmio de melhor mel do mundo em Atenas, na Grécia, em 1979. Através da nossa associação, né, de apicultores. Arrasou, rapaz! Agora eu quero pôr aquela roupa ciborgue. O IPI, né? Vou colocar uma macacão, uma roupa toda para se proteger das abelhas, né? E vamos combinar que também não tá muito calor aqui, né? Eu acho que a roupa vai ajudar um pouco. Pra gente que é acostumado, não tá nem batendo. Tá bom ainda, né? Tá bom o clima. Mas vamos lá então. Vamos colocar o EPI. E olha, parece que eu sou um astronauta no meio do mato, mas esse macacão é o principal equipamento de proteção quando o assunto é segurança na apicultura. E nem poderia ser diferente, né? Ele protege 100% do corpo contra os enxames de abelhas e as temidas ferroadas. Caraca, mano, agora caiu a ficha, tá ligado? Eu tô rindo, mas é de nervoso literalmente, velho. Tá tenso. Como que mexe? Agora eu tô me sentindo protegido. Boa tarde, donas abelhas. Com licença para entrar na sua casa. A gente vai verificar se nós temos aqui o mel do melato. A gente já colheu o mel do melato, né? 2 vezes esse ano. Então seria a 3ª colheita hoje. A gente vai abrir se as colmeias realmente tem mel. Tá. Então pode ver aqui o mel.
É totalmente escuro, mel bem escuro. Mel Olha bem denso. isso, cara, que coisa linda. Ó, o mel escuro, né? Que já tá operculando, o mel já tá todo maduro, todo pronto, ela vai fechando. Isso chama operculação, já tá operculado. Olha, caraca. Então é o diferenciado da abracatinga. E esse mel, ele açucara? Não, esse mel não cristaliza nunca. Agora nós vamos nos desbranhar nesse matagal, porque tem bracatinga por todo lado, e nós vamos ver de perto essa árvore, da onde a abelha colhe, então, toda a secreção para fazer o mel. A gente vai continuar com o EPI, porque tem umas abelhinhas ainda acompanhando a gente aqui, cantando em volta do microfone, porque as que colhem são mais amigáveis, mas essas daqui, ó, não querem meu bem. Vamos lá. Essa árvore preta comprida aqui é a bracatinga. Essa daqui ela já secou, porque depois que tem esse processo todo com a cochonilha e a secreção da cochonilha, ela seca e aí ela só serve para lenha mesmo, né? E como madeira. Então, mas essa daqui a gente está procurando algumas, tem algumas novas mais aqui para baixo e a gente continua andando aqui pela Serra Catarinense, esse lugar tão peculiar, atrás da bracatinga. Tira isso da agenda, porque, mano, quem nunca teve uma caça bracatinga na Serra Catarinense na lista de atividades do dia? É maravilhoso. A bracatinga, ela é preta por conta da secreção da cochonilha. Se você olhar aqui em volta onde a gente está pisando, já tá tudo preto, porque essa secreção ela escorre. A abelha não dá conta de pegar, de colher toda essa secreção. Então ela vai escorrendo, deixa o tronco todo preto e aqui embaixo também. Joel, obrigado, meu irmão. Foi muito legal conhecer todo o seu trabalho, viu? Obrigado a vocês terem visitado a gente aqui em São Joaquim, né, na Serra Catarinense, onde nós produzimos esse mel do melato da bracatinga. É maravilhoso, tão importante, e único, né? cara. E único, e diferenciado. Vocês viram que as plantas ficam todas pretas, né? Os troncos, né? E dá secreção e dá esse mel que as abelhas trazem para comer. E depois a gente leva pro entreposto e invasa esse mel pro consumidor. E esse invase que a gente vai mostrar agora, mas continuando na Serra Catarinense, mas em Lages com um colega seu, seu Perão. Isso, é um colega da gente apicultor de lá. Vou lá. Valeu. Valeu, obrigado. Vale lá, tá bom. Eu vou voando pra mostrar tudo pra vocês. Só que eu vou me proteger antes. Ai. Agora sim. Vai que as abelhinhas estão lá ainda. Agora que eu vi todo o cuidado com as abelhas, a colheita do mel, eu quero entender como funciona o processo depois disso. Como que o mel chega até o mercado, por exemplo. Eu troquei uma ideia com o Marcelo Perão, que também trabalha com mel de melato da bracatinga, mas lá em Lages, um outro município aqui de Santa Catarina. Eles estão neste momento justamente no período de invase do produto e ele topou receber a nossa equipe corajosa e é pra lá que a gente vai agora. Partiu Lages! Agora nós estamos aqui no município de Lages, no entreposto do Mel São Brás. Na verdade, né, Marcelo? Entreposto talvez não é mais usado, tem um nome chique que você falou e eu não memorizei. É a unidade de beneficiamento de produtos das abelhas. Nem é difícil, mas é longo e eu preferi evitar fadigas. E eu tô aqui com o Marcelo, nós vamos mostrar o processo, como que é depois que o mel é colhido, o que acontece com ele até ele chegar na prateleira de um supermercado ou até a nossa mesa. Ele chega para cá e o que rola aqui, Marcelo? Certo, ele vem, né, após a colheita, as melgueiras entram, aí a gente faz todo o processo de centrifugação do mel. Então, que é retirar a cera, né, dos opérculos ali para que o mel possa sair dos favos, né, dos caixilhos. A gente coloca depois numa centrífuga, né? E com o processo de centrifugação ele acaba caindo no balde, né? Tem um filtro e ele vai sendo... É aqui, né? Isso, nessa parte aqui. Ele cai num balde, né, onde a gente armazena na outra sala. Em média,
Vocês chamam safras de mel, de colheita, como que é? Isso, a safra. Safras, em média, quantos litros de mel por safra? Em anos que não tem o mel de melado da Bracatinga, gira em torno de 10 toneladas, mais ou menos, 10 mil quilos, né? Olha, nós produzimos. É muita coisa, né? E quando tem o mel de melado da Bracatinga, em torno de 5 a 6 toneladas a mais. Então, que nem essa safra que teve o mel de melado da Bracatinga, foi em torno de 15 toneladas, mais ou menos. Você falou do mel de melato da Bracatinga, eu vou te mostrar um vídeo aqui, certo. Dá uma olhadinha. A indicação geográfica do mel de melado de Bracatinga ela é muito importante por diversos aspectos. Um deles é o reconhecimento do trabalho que o apicultor faz. Esse trabalho, resultado da mão de obra dele, do saber fazer da região e também da associação entre a cochonilha, a Bracatinga e a abelha, mostra como é importante a preservação do meio ambiente para que tenhamos uma atividade economicamente rentável e ambientalmente que preserve a natureza. Ou seja, reconhecimento ambiental, tem o reconhecimento de mercado, o mel de melato é um mel diferenciado, o público externo, o mercado externo, principalmente europeu, já reconhece esse produto e nós temos um grande espaço de mercado interno que deve ser conquistado ainda. Que massa, né? Então esse mel, ele é super característico e tem esse G, vocês também trabalham com ele, né? Isso, a gente participou ativamente do processo, né? Desde o início, na verdade. Até fizemos algumas viagens para Minas Gerais, conhecer os IGs lá da Serra da Canastra, o pessoal do Sebrae também, né, em conjunto, a FAASC, da Federação da Cultura do Estado. Então a gente participou ativamente desde a construção, né, de todo o processo, onde a gente conseguiu o selo, né. Então agora, recentemente, a gente foi aprovado, criou um conselho regulador, onde a gente fez a análise do mel, que tem que ter todos os padrões, né, se enquadrar para poder, né, pôr na gôndola do mercado. Então hoje a gente já está utilizando esse selo. Então. Agora na prática aqui, fala só para mim, para o mundo inteiro ali que está assistindo, o que muda na prática para vocês como produtores? O que muda real? Além de um selo de qualidade que é excelente, mas no dia a dia. Dá mais credibilidade, né? Então a gente fica muito contente, né, de poder ter esse selo e ter essa imagem que o mel de melado da Bracatinga tem. Que a gente é produtor, digamos, né, uma empresa familiar, que nem é o nosso caso, né? Então, o meu pai há 38 anos é apicultor, passou de geração para mim. Então, a gente, desde o começo, que antes era o patinho feio, que ninguém queria saber desse mel, e hoje a gente agora chegando com selo, né, a nível nacional, vai sendo reconhecido. Porque era um mel que não tinha valor comercial, por ser escuro, né, ninguém conhecia ainda na época. Isso. E o pessoal até tratava as abelhas, e muitas vezes nem colhia, né? E depois, com os alemães, começaram a comer todo esse nosso mel e importar, né? E o Brasil exportando, então deram reconhecimento e hoje virou nosso ouro negro, né? E agora ouro negro que a gente fala. Então é um mel mais tem até um valor comercial maior, né? E é excelente, um mel bem mais medicinal. Então e agora com o IG, então só benefício, né? Cada vez melhor. Você que desprezou o mel de melato da Bracatinga, chora, bebê, porque agora tem certificado e tudo. Isso. Aqui é tudo mel. Tudo mel, né? Posso tentar aqui? Pode. Eu não tenho nem força para ver quanto que pesa isso. Quase 30 quilos. Então eu tenho. Vamos lá. Não, é pesado mesmo. Isso. Quase 30 quilos em cada um. Isso, torno de 28 litros mais ou menos. Então eles saem da centrífuga, eles vêm para cá. Isso, ficam armazenados aqui, né? Daí após isso a gente leva para outra sala lá, o mel silvestre no caso, para fazer a cristalização, né? O da Bracatinga, como é o mel que não cristaliza, né? Que é o mel extra floral, ele vai direto já pro homogeneizador, né? Todo mel floral vai cristalizar. Todo mel floral cristaliza. É o processo de separação da glicose com a frutose, né? E acaba formando os cristais e é um processo natural. Se eu for ao mercado comprar um mel e não cristalizar, não tem qualidade? Ou não necessariamente? Teoricamente, ele é um mel que levaram a temperatura muito alta, ele queima, então depois ele não forma mais os cristais. Então, normalmente o que ocorre é que ele cristaliza. Depois ele tem cristalizado, e tem o processo de pôr em banho-maria, né? Ele volta ao estado líquido, depois do tempo tem cristalizado de novo. Menos o da Bracatinga. O da Bracatinga não cristaliza, porque ele é um mel menos teor de glicose. Que até é um pouco indicado para diabéticos, assim, moderadamente, né? Mas por ter menos quantidade de glicose, então por isso que ele não forma os cristais. Eu tô louco de vontade de provar e comer. Você me fala que até o fava dá pra comer, né? Sim, o fava, O favo ou fava?
Oi? Favo. Favo. Isso. Esse daqui então é o mel de melato da Bracatinga. Eu posso falar só o mel da Bracatinga? Pode, dá certo, né? Sim. E essa camadinha aqui em cima, o que é? Isso daí é a cerinha que sempre fica, né? Quando sai da centrífuga, ela forma essa essa cerinha. E eu mexi aqui não estraga, não? Não tem problema nenhum. Ele decanta, né? Depois vai passar nos filtros, né? Na peneira e vai sair toda essa cera. Olha só. Porque ele ainda vai passar por um processo. Vai de filtragem, né? Isso daí é uma cerinha que E ele é absurdamente cheiroso, né, rapaz? tem um aroma, né? Olha aí, bem escuro. Ele é grosso. bem escuro, olha isso, que coisa linda. Senhoras e senhores, esse é o mel de melato da Bracatinga. Vou puxar mais um pouco aí para vocês sentirem o drama aqui, ó. Olha que coisa linda. Ele é muito denso. Marcelo, aqui é a parte do invase, então, do armazenamento que já vai para o mercado. Isso. Então, após venda, ele tem os tanques homogeneizadores, né? Esse aqui pro mel do melado da Bracatinga, vai pro mel silvestre, né? Então, após isso, passa pelos filtros, né? Tem uma bomba com um filtro, com a malha bem fina, que não passa nada. E após isso, vai para os decantadores, né? Respectivo do mel vai passando por aqui. Isso, vem por aqui. Aí vai para lá. Bombeado, né? E fica no decantador, que você deixa decantando para posterior invase. E aí ele começa a cair. Então, isso, daí a gente faz as programações e coloca a embalagem. Cada embalagem dessa tem quanto? Essa daqui, no caso, são 500 gramas. Por exemplo, essa de vidro é 800 gramas. E a gente tem outras, né? Tem os bisnagas, tem pó de 1 kg. E aí já dá pra ver bem depois a diferença até da cor, né? Isso, vamos ligar um aí pra vocês verem. Vai começar a cair. Esse aqui é o silvestre, no caso. Silvestre. E é um processo muito silencioso, né? Ó, o melzinho bem amarelinho. Bem amarelinho. E esse aqui é o da Bracatinga. Lá do Bracatinga. Então o mel bem mais escuro, mais grosso. Olha lá, ele cai mais pesado até, né? Pode ver até a diferença ali de... Olha, eu vi abelha, vi Bracatinga, vi potinho se enchendo de mel delícia, mas eu ainda não provei de fato o mel na gastronomia local. E eu não posso ir embora sem essa experiência, né não? A curiosidade eu já matei, mas e a fome? Como é que fica? O seu Joel tinha me falado que a sua empresa fornece favos de mel para um resort que fica em Bom Jardim da Serra, um lugar chique, hein? O favo é servido no café da manhã, numa apresentação incrível. Eu entrei em contato com o chefe do restaurante de lá, que nos convidou para jantar e preparou um menu degustação inteiro utilizando o mel de melato da Bracatinga só pra gente. Eita, que eu tô gostando desse meu novo trabalho. O seu irmão, ele é apaixonado aqui pela serra. Ele tava contando pra gente uma história que eu falei pra ele, calma, rapaz, eu tenho que contar essa história gravada porque eu quero que todo mundo conheça também. Quando você tava falando de uma forma tão poética da serra, comparando com uma atriz. Me conta essa história mais uma vez, porque é fantástico. Renato, negócio depende do teor alcoólico, fica mais poeta ou menos poeta, né? E estamos abastecidos com vinho, senhoras e senhores. E na época aí bateu a inspiração, eu fiz um indicatório, inclusive está ali na placa. Eu comparava a serva do Rastro com uma atriz famosa que se apresenta com muita exigência. E que durante a execução da peça, ela troca o figurino várias vezes. Às vezes se apresenta no manto branco, uma neblina, aquela que você comparar naquela noiva que se dirige ao altar no dia mais sublime de sua vida. E outras vezes se apresenta completamente despida, mostrando suas curvas sensuais. Então a gente nunca cansa de apreciar a serva. Por cada dia que você vai ali apreciá-la, ela está se apresentando de uma forma diferente. Então essa é a história do vinho. Acho que é a cereja do bolo. Essa é a verdade. Não teria descrição melhor. Adorei essa história, adorei essa analogia. Só que faltou agora o brinde que nós tomamos toda a garrafa. Pois é, olha. Temos que abrir outra garrafa. Uma conversa boa, lareira, aprendendo tanto aqui com o seu irmão. Falta ver, a gente vai pro vinho Podia agora. deixar mais um Malbec lá para nós? Lá na mesa, tá? Pode ser. Tá na mesa? Então vamos pra lá. Vamos pra mesa e continuar esse papo lá, mostrando o mel da Bracatinga, tão característico dessa região, na alta gastronomia. Vamos lá.
Que coisa linda, rapaz. Ah, rapaz, coisa boa, hein? Olha esse queijo. Seu Ivan, que prazer, viu? Obrigado pelas histórias, pela recepção e principalmente por nos apresentar o mel aqui do Melaço da Barcatinga em pratos tão sensacionais. Beleza, meu irmão. Obrigado a você, obrigado a Band, Renato. E apareçam sempre. A Serra Catarinense sempre está à disposição de vocês. E a Serra do Rio do Rastro sempre mudando o traje. Então, cada vez que vocês virem aqui, ela vai estar se apresentando De uma forma diferente. Eu quero vir agora com ela despida e linda, mas hei de encontrá-la assim. Até a próxima, Sr. Ivan. E você continua comigo, porque vamos juntos subir o nosso país, desbravando e descobrindo as origens dos nossos alimentos, alimentos brasileiros deliciosos. Vamos lá, só tem coisa boa chegando. Tchau. Como o Guardião da Serra já poetizou na despedida, o que eu posso dizer aqui é que nossa aventura em busca da origem do mel foi fantástica. Conhecemos pessoas incríveis e apaixonadas pelo que fazem. Pessoas que ganham a vida através da produção do mel, mas que respeitam o meio ambiente, a história e o ecossistema de uma forma sem igual. Agora, meu desafio é buscar a origem de outro alimento tão brasileiro quanto o mel da Bracatinga, e ele está aqui na região sul do país. Afinal, não podemos sair daqui sem um bom chimarrão, né não? Até o próximo Origens do Sabor. Espero você. Tchau! Plantei uma erva mate.